Olá, amigas e amigos, programa Papo Reto. Você aí de frente comigo, hoje nós vamos ter um convidado muito especial, para lá de especial. Presta bem atenção que eu vou tentar resumir um pouco do currículo dele. Dr. Renato de Paula. Primeiro, Dr. Renato de Paula é filho do grande saudoso pastor e cantor Ottoni de Paula. Ele é um renomado fisioterapeuta, mestre em bioquímica médica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e fez doutorado em bioquímica médica, neurociência no Imperial College London, na Inglaterra, meu amigo. Com pós-doutorado no Instituto de Farmácia da Universidade Federal, fundou o Instituto, interessante isso, Reabilitar-te para acolhimento das pessoas com deficiência da Universidade Federal. Foi diretor universitário e coordenador do curso de graduação e pós-graduação. Recentemente foi presidente da SUDERJ. Marcante, já ouvi dizer que foi o melhor da história da SUDERJ em pouco tempo. Dedica sua carreira à produção e divulgação científica e na implementação de políticas públicas relacionadas à saúde e à inclusão, impactando positivamente a vida de muitas pessoas através do esporte adaptado. Interessante. É professor universitário, palestrante, escritor e membro das câmaras técnicas de fisioterapia neurofuncional e educação do CREFITO 2. Por fim, atua nos seguintes temas: esporte, saúde do idoso, doenças raras. Interessante esse tema, hein? Inclusive, eu abro esse para dizer que o meu irmão caçula está com a doença rara no HC em Ribeirão Preto e nós estamos sofrendo muito, precisamos de oração. E ele também entende ergonomia, reabilitação do sistema neurolocomotor e autismo. Meu Deus do céu! Doutor Renato de Paula, como é que o senhor conseguiu tudo isso? Já vamos começar perguntando. Tem duas qualidades que você esqueceu: amigo do Jonas Santana e servo do Deus vivo. Isso aí. E é fundamental essas duas teses aí. Essa resume, Jonas. Que alegria estar aqui com você. Que alegria estar aqui com o seu ouvinte que está no carro ouvindo a gente agora, que está na internet dando a sua audiência. Eu repito que hoje a moeda corrente chama-se tempo e atenção. Quem consegue o tempo de alguém e a atenção de alguém conseguiu o que é de mais importante. E ter seu tempo e sua atenção para estar hoje conversando é uma alegria. Aqui o papo é reto. Doutor Renato de Paula, o papo aqui é reto. E nós vamos começar aqui nesse papo reto. Primeiro querendo saber da sua origem, a sua família. Fala um pouquinho sobre a sua família conosco. Eu sou neto de dois servos íntegros do Deus vivo, da parte da minha mãe, Sebastião Fernandes, da parte do meu pai, pastor Antônio de Paula. Ambos criaram papai e mamãe no caminho que deve andar. Então, minha mãe de uma família de 10 irmãos, meu pai de uma família de 12 irmãos. E na família do meu pai, a maioria foi levita ou pastor. Dos 6 filhos homens, 5 foram pastores. E quem é do mundo evangélico tem um pouco mais de 40 anos, vai lembrar de Otoniel e Osiel, de Oséias de Paula, de Otília de Paula. Ottoni de Paula. A carreira de papai, o Ottoni de Paula, é uma carreira marcada pela comunicação. Eu lembro muito vocês dois juntos lá na Rádio Solimões. Sim, 1000 anos de paz. 1000 anos de paz. É um louvor. Logo depois desse programa, entra no Spotify ou no YouTube e bota Louvores Ottoni de Paula. Que coisa linda eram os hinos que o papai cantava. Uma saudade do céu, onde ele está agora, enorme. E a minha infância muito feliz, graças a Deus. Eu tenho um irmão, também pastor evangélico, deputado federal Ottoni de Paula. Está em Brasília lutando, todo mundo conhece a garra do meu mano. E eu, na minha infância, dizia que eu queria ser tudo menos o que papai era. Hoje eu sou exatamente o que era ele.
Então, as mesmas brincadeiras, o mesmo amor a Deus, o mesmo amor à família, mas eu fui para a parte acadêmica. Desde muito cedo, eu primeiro queria ser astronauta. Mamãe olhava para o papai e falou, ele quer ser astronauta. Aí meu pai percebeu que não tinha nenhum astronauta na rua, falou, olha, eu acho que não dá não. Depois eu queria ser oceanógrafo, estudar o que tem debaixo do mar. Já percebe aí o nosso diretor de que a mente do homem é diferenciada, né? Por fim, a curiosidade me move até hoje, curiosidade do que Deus fez, do nosso Criador. Eu fui ser fisioterapeuta por influência de um grande amigo. Grava isso, Jonas. Pessoas te farão bem e te farão mal. Pessoas te influenciarão a subir ou a descer. Então escolha bem com quem você anda. Muito bem. E eu escolhi e fui ser um fisioterapeuta. E aí a vida seguiu com essas oportunidades que você leu aí. Mas isso aqui é só título. As pessoas querem se formar, mas sem ser formado. Elas querem emagrecer sem o processo. O mais importante disso tudo aqui foram os processos, o dia a dia, para chegar até aí. Ainda na sua origem, eu quando era criança, você sabia que eu tive contato físico com Otoniel e Osiel? Que barra! Não só eu, como meu irmão, que é hoje o reverendo Zé Santana. Ele era o menino Zezinho e ele já com 11 anos de idade pregava em algumas igrejas. Verdade. E nós participávamos ali, eu lembro, criança, devia ter uns 6, 7 anos, eu vivenciava alguns cultos. Tinha o Otoniel e o Osiel, que foram os dois primeiros grandes pilares da música. Verdade. Da família de Paulo, Verdade. né? Da família evangélica, a primeira dupla, nacionalmente conhecida. Nós viemos agora no veículo para cá, eu e o Rogerinho, e o reverendo Zé Santana, que está em Ribeirão Preto acompanhando o meu irmão lá, ele fez uma chamada de vídeo com a gente. Aí, quando eu falei que ia estar entrevistando você, ele lembrou do hino, alguns hinos, um deles que o Otoniel e o Osiel cantavam. Coisa linda. Aquele... eu fui convidado para uma festa lá no céu. Rapaz, que saudade, né? Aí depois, Osés de Paula. Vem, com tudo forte, estourando no Brasil inteiro. O pessoal dizia na época que o Sérgio Paulo era o Roberto Carlos dos evangélicos, devido sucesso, um tamanho muito grande. E depois veio também, juntos, Otônio de Paula. Perfeito. E aí eu lembro de todos eles, cara, que saudade, né? Que bom, que bom. Aí agora tem o deputado federal Otônio de Paula e tem o intelectual da família, Renato de Paula. Eu costumo dizer que eu sou o mais bonito da família, mas também aceito o título de intelectual, que na verdade se afastou muito do reino em algum momento, né? Se dizia que a ciência e a cultura, a arte não era uma coisa de Deus. O diabo não tem criatividade para construir nada. Verdade. Tudo que é belo, tudo que é longevo, tudo que inspira bondade vem do Senhor Deus vivo. Então, não há esse afastamento entre a ciência e a religião, entre a ciência e a fé, e eu sou a prova viva disso. Agora aqui no Papo Reto, você sabe que eu sei, os nossos convidados, todos eles são papo reto, por isso que eles estão aqui. Agora, o que leva um homem com a sua formação fantástica, impressionante, escritor de livros, com esse currículo aqui, que a gente levou uns 3 minutos do programa só para falar do currículo, não falamos todo. O que leva este homem, este cidadão, é procurar a vida pública, a vida política do nosso país? Jonas, primeiro a influência de um grande homem. Ter a oportunidade de ser filho de Otônio de Paula é todo dia aprender que servir te faz servir. Papai tinha essa máxima que só serve quem serve, e eu consigo fazer isso cuidando das minhas crianças com autismo, cuidando dos meus idosos para que eles não caiam, que tenham uma vida mais longeva, cuidando das minhas pacientes, os meus pacientes com doenças raras, mas tudo isso é um a um. Eu agrado pequenas famílias. O que eu descobri através da SUDERJ, apenas há 3 anos que eu estou servindo a população,
ou menos do que isso, como um agente político, o que eu fazia na unidade eu faço no atacado. Sim. O que eu fazia um a um eu faço agora a granel, a muito mais gente. Então, eu acho que a vida pública te dá essa oportunidade de servir mais. É por isso que eu escolhi. Inclusive, todos nós sabemos da sua curta, porém marcante passagem na Suderj. Como é que aconteceu isso? Você ir parar como presidente da Suderj e ser admirado aí por vários ídolos e campeões do esporte, não só do esporte popular, como futebol, como esporte olímpico. Eu vi você recebendo várias homenagens desse público maravilhoso. Eu costumo dizer que eu duvidava que eu era um bom presidente da Suderj, até o Zico falar que eu fui um dos melhores, Garotinho, Penino, pessoas que conviveram com o Maracanã e com o esporte durante muitos anos. A Suderj foi um convite do governador do estado, do governador Cláudio Castro, a quem eu mando um grande abraço. O líder sabe reconhecer a sua tropa. E meu pai, deputado estadual, ele me convida primeiro para ser vice-presidente de esporte e saúde para pessoa com deficiência. Algo que eu vibrei, por ser fisioterapeuta e amar o esporte. E o trabalho foi tão bem reconhecido que logo, 6 meses depois, eu assumo a presidência da Suderj. E de lá para cá, eu me torno um ouvinte ativo do que a população espera do esporte, Jonas. O servidor público, ele tem que ser alguém que quer escutar a ponta. E nós conseguimos fazer projetos como Trilhas e Guias do Rio de Janeiro. Se teu irmão vai se recuperar, precisar de uma cadeira de roda, ele pode frequentar uma trilha num parque estadual do Rio de Janeiro. Por quê? Porque a cadeira de roda dele é substituída por uma cadeira chamada Juliette. Essa cadeira permite com que um cadeirante curta uma trilha. Formamos guias que fazem as pessoas cegas correr as maratonas, as meias maratonas do Rio de Janeiro. E o nosso golaço em abril, e esse abril vai se repetir de novo, porque o Marcos Santos, o atual presidente da Suderj, tem o mesmo coração, um amigo de 30 anos, está hoje à frente da pasta. Nós criamos já a tradição do Abril Azul no Maracanã, onde os jogos no Maracanã, independente das cores de cada time, fica azul. Azul. Que é a cor da inclusão. Poxa, olha aí. É a cor da pessoa autista. E o que a gente está mais feliz é que isso é um legado. Qualquer um que substitua não vai poder mais ignorar a pessoa com doença rara no esporte, a pessoa com deficiência no esporte, o idoso sendo mais longevo através do esporte. Foi um prazer ter presidido a Suderj. Eu quero parabenizá-lo, inclusive, porque Deus te dá uma sabedoria incrível. Seu assessor de imprensa, Rogério Ramos, que me deu uma sugestão para eu vir de azul. O melhor. Exatamente por causa dessa conexão com a atividade que você tem desenvolvido em defesa desse segmento da sociedade que quanto tempo eles ficaram largados. Lembra que eu falei que o melhor e o pior vem de pessoas? Rogério tem sido um amigo, uma surpresa na minha vida. Eu realmente não mereço a quantidade de bons amigos que Deus tem me apresentado. E Rogério, e você, João, tem sido um desses, tá? Programa Papo Reto hoje entrevistando aqui essa sumidade chamada Renato de Paula. E a sua voz, assim, o timbre lá atrás me lembra um pouco do Otônio de Paula, teu pai, né? Lembra mais do que o próprio deputado federal. Muita gente me diz isso, pra mim isso é um grande elogio. Assim, na ordem cronológica, quem veio primeiro, você ou o Otônio de Paula? É só você olhar as nossas fotos, né? Então, eu sei que a sua pergunta é jornalística, você quer esclarecer, mas quem me olha sabe que eu sou muito mais novo que meu irmão. Às vezes na rua, as pessoas confundem e falam: você é o filho do Otônio, deputado federal, eu fico na minha, entendeu? Federal Otônio de Paula. Foi Brasília. Brasília acabou com ele. Preocupação, né? Muita. Aquele velho, ele vai envelhecendo cada vez que vai, cada vez que volta ele fica mais novo. Olha, eu quero dizer que eu estou muito satisfeito de ter você aqui com a gente. Irmão. Tenho certeza que a nossa equipe de produção, nosso diretor, Ari Delgado e o Rogerinho, então. Quando o Renato de Paula vai, quando o Renato. Ele é a Savana, meu Deus do céu. Savana!
Obrigado. Savana é um ecossistema de eficiência. Minha secretária, obrigado. Uma querida. coisa que eu tenho observado dentro da Suderj é que muitos, além de quererem a sua volta, falam nessa possibilidade deixada entreaberta pelo governador Cláudio Castro. Existe essa possibilidade? Eu sou soldado do governador. Soldado. Se ele me quiser na Suderj, eu estarei lá. Se ele me quiser em outra pasta, eu estou lá. Continuo servindo ao estado do Rio de Janeiro, rodando as prefeituras, dizendo as benfeitorias que o governo do estado tem. Então, estar à frente de uma pasta não é a minha intenção. Eu não sou apegado ao cargo, eu sou apegado a servir. É o que eu venho fazendo hoje e certamente o Marcos Santos lá na frente da Suderj está dando um golaço. Fomos os únicos, e aí eu tenho um orgulho, a cumprir as emendas parlamentares que o deputado Rodrigo Bacelar brigou para que cada deputado tenha o seu dinheiro destinado à ponta no estado do Rio de Janeiro. Papai doou 1 milhão para o esporte do estado do Rio de Janeiro. Vários deputados, o deputado Júlio Rocha empenhou uma quantidade para Júlio Rocha, por exemplo, para fazer um cuidado com crianças autistas através do esporte lá na região dele. Então nós já estamos entregando. Eu sou muito feliz com a equipe que eu montei. Eu tenho percebido ultimamente que as suas redes sociais têm tido um upgrade, uma diferenciação muito grande. O que é o resetar? O que aconteceu ali? Resetar vem de uma inspiração também com a chegada do Rogério. A gente percebeu que precisava dar uma guinada em 2025 e a gente decidiu que essa era a palavra, o reset. Já trabalhou com o computador e a tela congelava? Sim. Quando a tela congela, às vezes a única forma é resetar, dar um Ctrl Alt Del. Só que ali você pode dar um Ctrl Alt Del também em qualquer momento da sua vida. Não é um divórcio que te define, não é o desemprego que te define, não é a doença que te define. O que te define é a forma de pensar. A Bíblia diz isso, transformar o mundo mudando o seu pensamento. Então, resetar é recomeçar. É o que eu tenho dito para as pessoas. Formei um clube chamado R1, eu quero que o Jonas faça parte. Você faz parte de algum clube, Jonas? Não. Rapaz, clube é bom demais. Clube é onde as pessoas pensam igual, é onde as pessoas têm hábitos iguais. E esse é um clube de hábitos saudáveis para você cuidar do espírito, da alma e do corpo, resetar em 2025. É por isso que a rede social está falando muito de recomeço. É um privilégio recomeçar. Programa Papo Reto de hoje, entrevistando aí Dr. Renato de Paula, um renomado fisioterapeuta, mestre em bioquímica, acima de tudo, filho de Deus, servo do nosso Deus Altíssimo. O nosso programa já está chegando no seu momento final e ali fica ali o nosso assessor do nosso diretor, Ari Delgado, toda hora levantando o painel, mostrando o tempo, mas eu não poderia deixar de fazer essa pergunta. Seus próximos passos numa provável eleição, deputado estadual ou daqui a alguns anos, vereador no Rio de Janeiro? Eu quero continuar servindo. Mário Quintana diz que nós somos metade do que queremos e metade do que querem da gente. Cara, então, quero sempre estar servindo. Se a população me quiser candidato ao que for para fazer com que o meu serviço chegue a mais gente, estou à disposição. Como o cargo eletivo, assim como o cargo de indicação, não me vai fazer parar de servir agora, Jonas. Eu perdi uma eleição para vereador no Rio de Janeiro, conquistei 5.559 almas, muito, que amavam o azul. Nós criamos uma onda azul, espalhamos essa literatura aqui, ó. Como não ser otário na política carioca. É uma brincadeira que a gente fazia, mas infelizmente muita gente não levou a sério e foi otário, vendeu o voto, não pensou que quem vai te governar vai decidir se na tua rua tem violência ou não, se tem hospital público servindo você ou não, se tem transporte ou não.
Então, a minha jornada até as próximas eleições, seja lá quais forem, vou formar um grupo de críticos que vão mudar conscientemente o destino do estado e da cidade do Rio de Janeiro que eu tanto amo. Parabéns, doutor Renato de Paula. Finalizamos bem. Vocês guardem bem isso aí. Como o programa é gravado, voltem esse trecho e repensem no que o nosso querido deputado... Olha aí, deputado, é deputado. Até porque esses 5 mil e poucos desse segmento no estado é outra história. Mas eu desejo tudo de bom. O senhor é um homem de Deus acima de tudo, vem de uma família maravilhosa, tem uma história linda nesse Brasil e eu desejo realmente o melhor para sua vida e que Deus o abençoe. Jonas, muito obrigado mais uma vez. A mensagem que eu deixo é te presenteando com o meu livro Neurociência do Dia a Dia. Tudo se faz novo, de novo. Essa neurociência do dia a dia é que tudo que a gente é e será depende da semeadura de hoje. A semente, o semear, é opcional, mas a colheita não. Então, escolha bem as decisões que você vai tomar no seu dia a dia. Esse é um livro, é uma catarse, né? Cada livro que eu escrevi, esse é meu 4º livro, foi uma catarse de um momento. Então, prefaciado pelo meu líder Abner Ferreira, meu grande pastor, e vai estar nas mãos certas. Eu espero que te inspire, que o Deus da sabedoria não te abandone, Jonas. O Deus da criatividade anda contigo, irmão. Eu olho para você desde o tempo de jornalismo esportivo e admiro a sua criatividade. Muito obrigado. Que ela faça cada vez mais bem à humanidade. Muito obrigado. Parabéns por você conseguir se reinventar e sempre melhorar. Muito obrigado. E um detalhe, hein? Olha, o histórico do homem está aqui, um detalhe. Agora, faltou uma coisa aqui, vou falar para Savana, hein? Filósofo, doutor Renato de Paula. Que bom. Muito obrigado, meu amigo. O programa Papo Reto promete voltar em qualquer momento com mais uma grande personalidade do nosso estado. Muito obrigado e um abraço.